Olá, queridos jovens, sejam bem-vindos a essa aula de recuperação do seminário. Prazer estar com vocês novamente. Para aqueles que não me conhecem ainda, não assistiram nenhuma aula minha, eu me chamo José Campos, eu sou diretor do Instituto Curitiba Boqueirão. Hoje nós vamos conversar sobre a seção 46 de Doutrina e Convênios. Lembre, a igreja, nesta época, era uma igreja nova, ela havia sido restaurada há pouco tempo. E muitas coisas os santos ainda estavam aprendendo sobre doutrinas e procedimentos da igreja. E com relação a procedimentos da igreja, havia um sentimento naquela época de que somente os membros da igreja e aqueles pesquisadores sinceros deveriam participar das reuniões da igreja. Esse era o sentimento e essa era a prática, mas isso incomodava um pouco, tanto que o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith como deveria ser. E nós vamos ler aqui, nas Escrituras, ficou muito claro para o profeta e para todos, e isso é uma prática que a igreja adota hoje, de que todas as pessoas são bem-vindas. Não é à toa que na frente da capela tem uma placa, o nome da igreja e embaixo escrito visitantes são bem-vindos. Então, desde essa revelação, que se passou a entender que o Senhor gostaria de que todos participassem livremente das reuniões da igreja. Então vamos abrir a seção 46. Eu vou começar a ler com vocês os versículos 3 a 5, que o Senhor diz o seguinte: Não obstante, tendes ordem de jamais excluir quem quer que seja de vossas reuniões públicas que são realizadas diante do mundo. Tendes ordem também de não excluir de vossas reuniões sacramentais ninguém que pertença à igreja. Não obstante, se alguém tiver transgredido, que não participe do sacramento, até que haja uma reconciliação. Então, todos aqueles que são membros da igreja devem participar das reuniões sacramentais, se por acaso houver transgredido, está resolvendo esse problema de transgressão com o bispo vai orientar a ficar um tempo sem participar do sacramento, até que haja a reconciliação com Deus. É isso que está escrito aqui na seção, no versículo 4. E também vos digo que não deveis excluir de vossas reuniões sacramentais quem quer que esteja sinceramente procurando o reino. Digo isso com respeito aos que não são da igreja. Então ficou muito claro para os santos naquela época que as reuniões sacramentais são abertas a todos que desejarem. Repito, na igreja tem uma placa dizendo visitantes são bem-vindos. E com relação ao sacramento, irmão Campos, como é que fica na hora que o sacramento estiver sendo passado? A gente sabe que o sacramento é para os membros da igreja, para eles renovarem os convênios que fizeram no batismo, para lembrar do sacrifício expiatório de Cristo. Ok, tudo isso está correto. E uma pessoa que não é membro da igreja ainda, ela não fez convênios, ela não tem o batismo ainda. Ela vai renovar o que ao tomar o sacramento? Bom, ela não vai renovar ainda porque ela não fez, mas ela vai lembrar do sacrifício expiatório de Cristo. O manual de instrução da igreja, no item 18.9.3, diz o seguinte, ao falar sobre o sacramento e os procedimentos com relação ao sacramento. Então, o parágrafo é: embora o sacramento seja para os membros da igreja, nada deve ser feito para impedir que os não membros partilhem dele. Então, o sacramento é servido livremente a todos os presentes e o não membro, se desejar, pode partilhar do sacramento. É verdade que quando os missionários, por exemplo, convidam os pesquisadores, eles orientam quanto a isso, né? Qual o objetivo do sacramento, qual o propósito do sacramento, que é para os membros da igreja renovarem os convênios que fizeram no batismo, para lembrar do sacrifício expiatório de Cristo, que na verdade eles não precisam tomar o sacramento, mas se desejarem, não tem problema nenhum. Eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês uma experiência de uma tia, minha tia-avó. Ela foi para a igreja, nosso convite, e ela perguntou: eu posso tomar o sacramento? Eu digo: a senhora tem desejo? Eu tenho, eu estou me sentindo tão bem, eu queria. E ela tomou, e aquilo fez uma diferença tão grande, foi uma conexão que ela teve com o Salvador ao participar do sacramento. Então, eu vou repetir a instrução do manual. Embora o sacramento seja para os membros da igreja, nada deve ser feito para impedir que os não membros partilhem dele. Ok? Então, isso é um princípio importante. Com relação à participação daqueles que não são membros da igreja,
Eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo comigo e depois do vídeo eu vou fazer uma pergunta, que já é a primeira pergunta para vocês responderem no Forms apropriado para fazer a recuperação dessa aula. É tão importante entendermos que todos estão em uma situação diferente na vida e que precisamos desenvolver uma atenção pelos que estão ao nosso redor. Conheço pessoas que vão à igreja todo domingo para serem inspiradas e elevadas e que saem dali sentindo-se julgadas e não amadas. Desnecessárias, como se lá não houvesse lugar para elas. Precisamos agir de maneira diferente. Precisamos saber qual é o propósito de irmos à igreja aos domingos e termos certeza de que todos se sintam amados, necessários, aceitos e elevados. As pessoas têm dificuldades que não sabemos. E é tão importante que entendamos que todos ao nosso redor são amados por Deus e que precisamos vê-las com um olhar cristão. Não podemos permitir que o julgamento dite a maneira que vamos interagir com as pessoas. Isso não é certo. Sinto que o Senhor nos coloca onde estamos e nos conecta com as pessoas por um propósito. E não é apenas para o nosso progresso, mas para ajudarmos os outros a progredir. Passei a reconhecer que somos colocados onde estamos para amar e elevar o próximo. Não podemos ser nem nos chamar discípulos de Cristo se não estivermos ajudando os outros nesse caminho. O Evangelho de Jesus Cristo não marginaliza as pessoas que marginalizam as pessoas. Precisamos consertar isso. Temos que ser sensíveis e amá-las, dar a elas a oportunidade de crescer, florescer e de ser o melhor que podem. Elas têm talentos, habilidades e uma personalidade que são necessários no reino de Deus. E se vamos edificar o reino de Deus na terra, precisamos que todos venham e façam sua parte. Precisamos reconhecer isso. Quando alguém entra pela porta da capela, precisa imediatamente se sentir acolhido, amado, elevado, inspirado a quando sair, ser melhor, porque esse alguém sabe que o Senhor o ama e que tem amigos na igreja. Excelente, né? Excelente vídeo, excelentes instruções que a irmã nos passa. Então, pensando nesse vídeo e pensando também em você, pensando nas pessoas que visitam a igreja, minha primeira pergunta para vocês responderem no Forms é: de que maneira, repito, pensando em vocês, nos seus amigos, naqueles que estão visitando a igreja, de que maneira se sentir bem-vindo na igreja contribui para a experiência de adoração de alguém? Então pensa, você acabou de assistir um excelente vídeo, se quiser volta, assista de novo e responda essa pergunta, tá bom? Vai ser muito interessante a sua ponderação e a sua resposta. Bom, gostaria de convidá-lo a assistir outro vídeo ainda nesse contexto. Em seguida, eu vou fazer uma segunda pergunta. Quando nos concentramos no indivíduo, podemos de fato erguer e fortalecer. Tive a oportunidade de visitar diferentes áreas do mundo e de assistir a reuniões em muitas salas e de nós. É fácil nos concentrar num pequeno segmento e sentir que essa é a única maneira de ser. Acho que quando pensamos além de nós mesmos, quando consideramos os outros, isso nos ajuda a perceber que todos somos a família do Pai Celestial.
Quando não olhamos além de nós mesmos, quando permanecemos em nossa pequena unidade, perdemos a riqueza da vida que os outros oferecem. Perdemos as experiências de fortalecimento para nosso próprio testemunho se ficarmos presos em nosso mundinho. Alguns podem dizer, não preciso de outras pessoas, mas talvez elas precisem de você. Quando você escolhe sair de seu círculo, você está abençoando a vida de alguém. Acho que podemos nos concentrar no indivíduo. Podemos encontrar aquela pessoa que adoraria conversar ou que precisa de alguém para ouvi-la. Podemos procurar alguém que está afastado de todos, que está à margem. Isso me dá um propósito. Isso nos dá um propósito quando não nos sentimos à vontade em grandes grupos e nos concentramos no indivíduo. Uma das melhores maneiras de criar um bom relacionamento é não fazer suposições, mas ter uma mente e um coração abertos. Às vezes, nossa tendência é classificar as pessoas com base em alguma situação em sua vida ou família. E é sempre surpreendente quando mantemos a mente e o coração abertos. Descobrimos coisas maravilhosas sobre as pessoas que talvez jamais esperássemos descobrir. E quando tivermos experimentado, visto, aberto o coração para outras pessoas, veremos que todos pertencemos a essa família. Muito legal também, né? Top. Aliás, os dois vídeos são top. O primeiro é elevar o próximo. Fala da importância da gente elevar as pessoas, fazê-las sentir-se bem na igreja, não serem julgadas, sentir aceita, bem-vinda. E a segunda fala concentrar-se no indivíduo. Tem muito a ver com a nossa responsabilidade de olhar para as pessoas como elas são, verdadeiros filhos de Deus, né? E ter a mente e o coração aberto para, para essas pessoas que estão vindo, que estão se achegando à igreja. Convido vocês a assistirem novamente esses dois vídeos, que eles são excelentes. A segunda pergunta para vocês responderem lá no Forms, como parte da sua recuperação dessa aula, é a seguinte: encontre um ou mais exemplos nas Escrituras de Jesus Cristo sendo acolhedor e amoroso com todos. Depois que você encontrar, você vai ler, vai refletir sobre aquela passagem, aquele momento e vai responder a pergunta: o que você aprendeu sobre o Salvador com o que estudou, que poderia tentar imitar em sua própria vida? Tá? Então, encontre um ou mais exemplos. Acho que dois exemplos é uma boa quantidade, dois ou três exemplos nas Escrituras de Jesus Cristo sendo acolhedor. Lê, pondera, e aí você vai responder o que você aprendeu sobre o Salvador, com o que você estudou, que você poderia tentar imitar em sua própria vida. Certamente seu professor ou professora vai adorar ler sua resposta. Ok? Muito bem. A partir daí, então, o senhor dá claramente a orientação para a igreja naqueles dias e serve para hoje, que todos são bem-vindos e que devemos ser acolhedores, amorosos com todos, porque isso pode fazer grande diferença. Eu conheço pessoas que aceitaram se filiar à igreja pela maneira como eles foram recebidos, pela maneira carinhosa, por se sentir numa grande família. Na verdade, na igreja a gente tem esse sentimento, né? Então, por eles se sentirem parte de algo importante, se sentirem acolhidos da maneira que eles eram. E conheço exemplos, infelizmente, de pessoas que, diferentemente, não foram tão bem acolhidas e tão bem-vindas, e não ficaram firmes na igreja. Legal, continuando a sessão 46, o senhor então começa a falar dos dons do Espírito, né? Ele cita vários dons, como, por exemplo, a palavra conhecimento, fé de ser curado, fé para curar, operar milagres, profetizar, discernir espírito, falar línguas, enfim, ele cita vários dons. A lista de dons contidas em Doutrina e Convênios 46 não encerra todos os dons do Espírito. Existem dons relatados em outras escrituras também, no livro de Mórmon, no Novo Testamento.
tá? E existem alguns dons que às vezes a gente nem conta nas escrituras, mas são igualmente dons, que a gente talvez não se aperceba de que são dons, tá? E é isso que eu vou falar no final da aula. Antes de falar desses dons, que às vezes a gente não se apercebe que são bons dons, eu gostaria de propor um exercício com vocês. Estudos de caso. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar um caso, vou ler, aí você vai pensar qual versículo da seção 46 se encaixa com esse dom que está sendo citado nesse caso, tá? Então, vocês vão fazer esse exercício. Se for necessário, para o vídeo, procura lá o versículo na seção e volta o vídeo. Primeiro caso. Ao servir como presidente, deixa eu tirar aqui, ó. Ao servir como presidente de sua classe das moças, Michele tem conseguido reconhecer os diferentes pontos fortes de suas alunas. Esse reconhecimento a tem ajudado a fazer designações que permitam aos membros de sua classe contribuir e servir de maneiras significativas. Qual é o versículo da seção 46 que se encaixa com esse dom que a Michele tem percebido, tem nela mesma? Para o vídeo, procura, depois volta. Muito bem, vamos ao próximo caso. Ao ouvir os testemunhos de outras pessoas, Samantha não tem certeza de que pode se juntar a elas para dizer que sabe que a igreja é verdadeira. Mas ouvir seus testemunhos aumenta sua crença no Salvador. Essa crença a inspira a continuar a viver fielmente. Mesma coisa, para o vídeo, vai procurar na seção 46 qual dom e em qual versículo você encontrou o dom que se encaixa ao caso de Samantha. Próximo, Lúcia é convidada para uma festa. Embora ninguém lhe tenha dado detalhes, ela tem uma sensação desconfortável com relação a participar. Ela educadamente recusa o convite e, embora seja difícil, sente que está fazendo a coisa certa. O mesmo exercício, para o vídeo, identifica o versículo que contém o dom que a Lucy desenvolveu, tem desenvolvido ou que está sendo demonstrado aqui pela Lucy. Para o vídeo, vai lá, depois volta. Próximo exercício. A obra missionária tem sido difícil para o Helder Vasquez e o Helder Cox. No entanto, eles estão determinados a servir com fé em Jesus Cristo. Com o tempo, eles começam a ver os corações amolecerem e milagres acontecerem na vida das pessoas que eles estão ensinando. Quais são os dons que você identifica em Helder Vasquez e Helder Cox? Em quais versículos estão? Para o vídeo, vai lá, depois volta. Quando Marcos está doente, ele sabe que pode pedir uma bênção do sacerdócio ao Pai. Em várias ocasiões, essas bênçãos lhes trouxeram mais paz e força. Você já sabe qual é o exercício. Vai lá, depois volta. Uma publicação nas redes sociais fez com que um dos amigos de Alice questionasse sua fé. Quando ele compartilhou o pôster com Alice, ela reconheceu que a informação não era de Deus. Que dom é esse que Alice tem? Vai lá, identifica o versículo e volta. Jude foi convidada a dar aula na classe das moças. Ao buscar a ajuda do Pai Celestial, ela se sentiu guiada em sua preparação e foi capaz de dar uma aula edificante. Qual é o dom de Jude? Vai lá e volta. A Sister Erickson foi chamada para servir missão em outro país. Ao buscar a ajuda de Deus e trabalhar para aprender a língua, ela descobre que é capaz de entender os outros e compartilhar seu testemunho de maneira poderosa. Isso parece que está mais fácil, né? De qualquer forma, identifica o versículo que dá esse dom e volta. Para o vídeo, vai lá, depois volta. É isso. Obrigado por terem feito o exercício. O elder Mevin J. Ashton, que foi do Coros dos Doze, na Conferência Geral de outubro de 1987, ensinou:
Os dons do Espírito nem sempre são evidentes ou notados, mas que são muito importantes. Entre esses, talvez você encontre os seus dons. Dons que dons não muito visíveis, mas mesmo assim reais e valiosos. Examinemos alguns desses dons menos compíscuos, menos importantes, menos vistosos, né? Então, ele vai citar alguns dons. Eu gostaria que agora você, ao ouvir a leitura e ler comigo, identificasse os dons que você tem. Você vai ver que você vai ter. Até porque Cristo disse na sessão que a todos ele deu dom. Todo mundo tem dom. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm dom. Ninguém veio para essa terra sem ter o dom do Espírito. Então, se você já identificou alguns na sessão 46, excelente. Mas vamos ver outros que não estão contidos aqui, mas que são igualmente importantes. Identifique o seu, ou os seus. Então, ele diz: o dom de pedir, o dom de ouvir, o dom de escutar e acatar a voz mansa e delicada, o dom de chorar, o dom de evitar contendas, o dom de ser agradável. Talvez você até agora esteja pensando, puxa, mas eu não sabia que isso era um dom. Pois é, o apóstolo está dizendo que é. O dom de evitar vãs repetições, o dom de buscar o que é reto, o dom de não julgar, o dom de buscar a orientação de Deus, o dom de ser discípulo, o dom de se importar com o próximo, o dom de ser capaz de ponderar, o dom de orar, o dom de prestar um testemunho vigoroso e o dom de receber o Espírito Santo. Eis alguns, como ele disse. E então, identificou os seus dons? Perceberam que você tem vários? Percebeu o quanto você é especial à vista de Deus? Quantos dons especiais ele deu a você? Então, a terceira e última pergunta para vocês responderem é a seguinte: o que são os dons espirituais e qual o seu propósito? Tá? O que são os dons espirituais e qual o seu propósito? Gostaria de encerrar lendo dois versículos na seção 46, que diz o seguinte: três versículos, 28, 30 e 31. E acontecerá que aquele que pedir em espírito, receberá em espírito. Na verdade, o Senhor está nos orientando a pedir dons, quando a gente desejar ter algum. E expor para o Pai Celestial qual o propósito que a gente está pedindo aquele dom. Por que a gente quer ele? Então, ele diz que aquele que pede em espírito, receberá em espírito. 30. Aquele que pede em espírito, pede de acordo com a vontade de Deus, portanto, é feito como pede. E também vos digo: todas as coisas devem ser feitas em nome de Cristo, tudo aquilo que fizestes no Espírito. E o 33, para encerrar a sessão: e deveis praticar a virtude e a santidade perante mim continuamente. E o Senhor promete derramar sobre suas cabeças bênçãos inumeráveis e muitos dons para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Disso eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.